Uma médica de Chapecó, a oftalmologista Cassiana Carenberg, foi condenada a 2 anos e 8 meses por reclusão por corrupção passiva. O que ela fazia? Cirurgias para catarata pelo SUS, mas cobrava para implantar lentes supostamente importadas. As vítimas foram encaminhadas pelo SUS para a clínica da médica, que tinha convênio com o município. Por isso, todo o tratamento, incluindo as lentes, deveria ser gratuito. A pena da médica foi substituída por prestação de serviços comunitários e pagamento de um salário mínimo em favor de uma entidade social. O Ministério Público vai recorrer para o aumento da pena. Aqui comigo, para esclarecer algumas dúvidas, o assessor jurídico do PROCON, Hélio Gaidzinski Pereira Júnior. Vamos começar tirando algumas dúvidas. Todo o paciente tem direito pelo SUS não só de consulta, mas de medicamentos, de cirurgias e outros procedimentos, né, doutor? Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Todo paciente do SUS, pelo SUS, ele tem direito tanto ao atendimento médico quanto aos materiais e medicamentos. Não há possibilidade de nenhuma outra cobrança ou alguma cobrança adicional com relação a esse atendimento. Então, nenhum valor, nesse caso, ficou bem claro que ela foi condenada por estar vendendo um produto. O paciente, por exemplo, nesses casos, por exemplo, o médico quis vender um produto, enfim, o que o paciente faz? Qual é o primeiro passo a quem ele deve recorrer? Perfeito. As pessoas têm que entender que o ato médico, ele não pode ser discutido de forma cotidiana, normal. Ou seja, ele pode prescrever, indicar determinados materiais e medicamentos de acordo com a sua técnica. Então, todo paciente consumidor deve, em eventuais casos de dúvidas, consultar o CREMESC, ou seja, é o Conselho Regional de Medicina, que tem a especialidade e a competência técnica para estar dirimindo essas dúvidas dos consumidores. Então, por exemplo, assim, o médico passou consulta o CREMESC. Mas na questão da saúde, por exemplo, a pessoa precisa naquele momento, mas não consegue um atendimento. Aí vai ser reencaminhado, por exemplo, tem muita gente que deve estar assistindo e diz, passei por essa situação, mas eu estou com urgência, como é que vai fazer? Ele deve procurar ou a Secretaria Estadual de Saúde ou a Secretaria Municipal de Saúde. Na eventualidade de não conseguir contato com esses dois órgãos, nós temos a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública do Estado está ali para garantir os direitos dos pacientes, principalmente o direito à saúde. Então, vamos frisar bem que qualquer caso como esse, que o paciente não tenha condições, se é um tratamento, no caso das lentes, ela teria que ter de forma gratuita. Então, isso é um caso que a pessoa não pode simplesmente, mas eu vou acreditar. Não, precisa estar fazendo uma consulta após a situação, bem constrangedora, até. É muito importante, ele não precisa consultar diretamente o médico. Se o médico lhe cobrar algum valor, você pode questionar o CREMESC e tirar essa dúvida fora do consultório médico. E você consegue tirar essa sua dúvida e até avaliar a conduta do profissional médico. Mas cabe ao Conselho Regional de Medicina avaliar essas questões éticas e de comportamento médico. É o órgão responsável por atuar nesse caso. O PROCON, por exemplo, que é um órgão que recebe vários tipos de denúncia, acontecem também esses tipos de casos, de chegar ao PROCON, esses tipos de situação? Perfeito. O PROCON estadual, a gente lida com casos que sejam mais simples, que não envolva o ato médico em específico. A gente tem a questão de venda casada, uma cobrança abusiva. Todas essas dúvidas aplicado sim o Código de Defesa do Consumidor na relação de médico e paciente. Agora, quando envolve um prestador de serviço público, que é o caso dos hospitais, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por isso, eventuais problemas, agendamento de consulta pelo SUS, marcação, cobrança por fora, deve ser denunciado. O agente estadual, municipal de saúde, e deve ser comunicado também ao CREMESC para tomar as medidas cabíveis, como foi no caso dessa médica em Chapecó. Bom, então existem todos os canais, é só a pessoa estar alerta que tem os direitos, e esses direitos precisam ser respeitados, né? Perfeito. E a gente esclarece que o site do PROCON é procon.sc.gov.br e o telefone é 151 gratuito, DDD 48. 151, então. Obrigada, doutor, pela presença aqui no SBT Meio Dia.